Tudo bom, pessoal? Vamos falar do método dos mínimos quadrados, mas fazendo um ajuste com polinômio de ordem 2, né? Um ajuste quadrático. Lembrando que o objetivo é aproximar uma função de f por outra função, aqui chamada de φ, escolhida de uma família de funções. Pode ser uma reta, uma parábola, né? Um senoide, uma exponencial, ou por uma soma de funções em duas situações distintas. O caso discreto, né, quando o domínio é discreto, a tabela de valores, é o que nós vamos falar hoje nessa videoaula. E o contínuo, quando nós temos uma forma analítica. Bom, o método consiste em escolher os coeficientes A1, A2, A3, A enésimo, de tal forma que a soma dos quadrados dos desvios seja mínima. E para isso, que esse quadrado do desvio seja mínimo, é só encontrar a derivada desse termo ao quadrado igualar a zero, que é uma das teorias relacionadas à derivada. Então, aqui você tem um gráfico que mostra exatamente esses desvios, D0, D1, D2, e esse desvio ao quadrado, né? Por que ao quadrado? Exatamente para, se a gente somar todos esses desvios, vai ser o valor nulo. Então, a gente tem que somar o quadrado dos desvios, por isso que é o método dos quadrados mínimos, ou dos mínimos quadrados. Os passos são escolher a função ajuste, φ, no caso a gente determina a partir desse somatório, com as funções auxiliares, G1, G2, G3, Gn, e a gente vai montar um sistema. Olha aqui, quando for uma reta, né, nós usamos A1, A2 vezes x, né, A1 mais A2 vezes x, a função auxiliar G1 vale 1, e a função auxiliar G2 vale 2, né? Nós queremos achar A1 está multiplicado por 1, e A2 por x. Então, está aqui as duas funções. Então, nós temos duas equações, aqui tem uma matriz quadrada de ordem 2, e aqui os termos que são as incógnitas, e aqui o final, o termo independente, que é o valor delas. Bem, o segundo passo é montar as equações a partir de um sistema onde o número das funções auxiliares é igual ao número das incógnitas, como nós falamos. Então, aqui no caso, para uma parábola, que é o objetivo desse vídeo, nós vamos ter três funções auxiliares aí, né? Vamos ter uma aqui, x e x ao quadrado. E aí teremos uma equação, um sistema de três equações e três incógnitas. Para fechar essa parte, nesse passo 2, nós podemos falar do modelo exponencial, que temos apenas um sistema de equações, uma equação baseada exatamente na função auxiliar G1 igual a e elevado a x. O passo 4, né, na verdade seria o 3, o passo 3, ele está relacionado a essas duas propriedades do somatório. A primeira é que a IJ vai ser determinada a partir do produto das funções auxiliares, G1 e GJ, e o termo BI, né, seria o termo relativo à equação que nós estamos procurando, vai ser o somatório do produto do y vezes a função GI, a função auxiliar GI. Na verdade, nós vamos, no caso de uma polinômio do segundo grau, né, uma função auxiliar, né, você vai ter uma função com x ao quadrado, mais x, mais A1, A2, A3, essa função φ, ela vai ser transcrita através dessas duas propriedades do somatório nesse sistema. Ó. Três equações, a gente vai detalhar essas equações baseadas na função φ e nas suas auxiliares. Então, vamos ver aqui, ajustar os dados, a partir desse exemplo, a gente vai entender melhor aquele distribuição. Lembrando que o passo 4, acabei passando aqui, é resolver o sistema de equações do passo 2, né?
Então, é exatamente esse sistema de equações. A gente pode resolver usando a eliminação de Gauss, pode resolver usando métodos numéricos iterativos, como Gauss-Jacobi ou Gauss-Seidel. Então, caminhando aqui no nosso exemplo, nós fizemos um vídeo também com esse mesmo exemplo, só que o ajuste linear. Agora, aqui vamos fazer o ajuste quadrático. Nesse caso, vocês observam, mais uma vez, está descrito aqui quais são as funções auxiliares, né? G1 é 1, G2 é x e G3 é x ao quadrado. Então, a gente tem que fazer essa aproximação, né, da função f com essa função φ. Né? Já nós imaginamos, estamos fazendo um ajuste de uma curva. Então, no caso aqui, uma curva parabólica, que resulta em termos essas funções auxiliares já faladas por mim, G1, G2x e G3x ao quadrado. Então, nós vamos ter esse sistema aqui de 3 equações, aqui está representado por uma matriz, é claro, né? A gente pode usar também a representação por chaves. Então, o que acontece? Essa matriz aqui, ela vai ser escrevendo o sistema dela a partir dos somatórios que nós falamos, né? Nós teremos esses somatórios aqui para escrever essa função. Então, vou escrever aqui para vocês, só lembrando aqui que a função G1 vai ser em x, vai ser igual a 1, G2 x e G3 x ao quadrado. Nós queremos escrever uma função φ com essas três aqui, ó, G1 mais G2 mais G3, que vai representar a função φ. Então, aqui no sistema, então, G1 é 1, então você vai ter o somatório de 1 a 8 de 1. Você vai contar, por que 8? Porque são 8 linhas. A segunda aqui, ó, G2 vezes G1, então vai ser o somatório de G2, que é x vezes 1, somatório de x. Lembrando que aqui acompanha a nossa variável, A1, ou a nossa incógnita, melhor dizendo, não é variável, é incógnita. E aqui G3 vezes G1. G3 vezes G1 é o próprio x ao quadrado, na variável, na incógnita A3. Nós vamos achar essas incógnitas e resolver esse sistema. E depois, lá direito, nós temos f vezes G1. F vai ser F mesmo, já que G1 é 1. Lembrando que esse somatório vai de 1 a 8, como está aqui descrito. A segunda equação vai ser G1 vezes G2, é idêntica a essa segunda aqui, né? Vai ser exatamente x vezes A1, somatório, né, de x vezes A1. Aqui vai ser G2 vezes G2, seria x vezes x, então x ao quadrado, A2. Mas essa daqui é x3, G3 vezes G2. Então, x ao quadrado vezes x, dá x ao cubo, A3. E o somatório aqui vai ser f, a função f, vezes a variável, a função auxiliar G2, que é x. Então, tem que fazer esse produto e somar esses termos. Aqui a última linha, G1 vezes G3, então vai ser x ao quadrado, A1, mais, agora, G2 vezes G3, x vezes x ao quadrado, x ao cubo, A2, mais x3 vezes G3, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x da quarta, A ao A3. E o somatório da função f vezes G3. Então, fazendo isso aqui, nós vamos fazer esse cálculo no Excel, para facilitar a nossa resolução. Esses somatórios todos nós vamos fazer no Excel. E aí ficar bem mais fácil de calcular essas somas todas. Então, nós montamos aqui o nosso problema. A gente pode fazer também esses cálculos de forma listada, tá? Aí esses valores, né, que nós vamos encontrar fazendo esses cálculos. Mas, para evitar cálculos tão repetitivos, a gente pode fazer no Excel.
E aí, a partir disso, nós vamos resolver, aqui já é a segunda a parte da direita da nossa expressão, nós vamos chegar nesse sistema. Olha aqui o sistema, exatamente A1, A2, A3, são três equações. A solução desse sistema, nós usamos aqui um cálculo, uma calculadora de sistemas, vou mostrar para vocês, encontramos esse valor. Tá bom? Nossas referências, a gente vai mostrar para vocês aqui a calculadora, né, que a gente utilizou para resolver aquele sistema, é a Matrix Calculator. Então, nós colocamos os valores, ela encontrou exatamente esses valores fracionários. Aqui usamos o método de Gauss, né? E aqui ela encontrou esse valor aqui, ó, 57 sobre 140. Eu já fiz essa divisão para encontrar em números decimais, e o valor foi exatamente esse aqui que a gente colocou para vocês, né? E é o termo independente 0,4071 mais 0,0774x mais 0,0155x ao quadrado é a nossa curva ajustada aí, usando esse método dos mínimos quadrados. No Excel, nós já fizemos, eu trouxe aqui aquela expressão, né, para a gente já fazer, lembrando aqui, ó, essa expressão, a gente vai reescrever ela para ficar dessa forma, mais simplificada, né? Mais simplificada, e depois vamos resolver usando Excel. Então, o Excel vai nos dizer exatamente, a gente vai achar esse sistema aqui. O Excel aqui, eu já coloquei os valores, mas vou apagar. O que nós vamos precisar? De A, a somatória de 1 a 8. Então, vai dar 8, né? Vou somar 8 vezes o 1. X, somatório de X, eu já te coloquei a coluna de X. Vou apagar aqui para vocês verem. Somatório de X, eu vou aqui, ó, nesse cantinho. Soma, dou Enter, pronto, já me deu 36. E o de Y deu 9,2. Então, 36 está aqui, ó, aqui na equação. 36, vai precisar de 36 aqui, vai precisar de somatório de X aqui nesse primeiro termo da equação da segunda linha. E aí eu vou começar a precisar de somatório de x ao quadrado. Não tem, então eu vou botar igual, né? Eu vou fazer o somatório de x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta do produto. Vamos fazer de todos esses. De x ao quadrado eu pego o x, né? Multiplico por ele mesmo. Pronto, aqui eu vou fazer, esticar aqui. Pronto, de x ao cubo, posso pegar x ao quadrado, não boto igual. Todos esses a gente vai precisar que está no sistema, né? Vou dar um zoom aqui já já. Vocês vão pegar x ao quadrado vezes x. Vamos achar x ao cubo. Olha aqui. Vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor. X à quarta pode ser x ao cubo vezes x. Aí é só puxar aqui que ele faz para todos. Vamos precisar para o lado direito da equação, né? Olha aqui, ó, somatório de y vezes x. E de y vezes x ao quadrado. Então, vamos pegar igual x, né, vezes y. Faz a ordem dos fatores, né? Então, aqui nós vamos baixar, achamos. E de y, que é aqui y, vezes x ao quadrado, que é a terceira coluna, na verdade. Então, vamos fazer aqui até embaixo. Olha como é rápido. Como aqui nós queremos fazer somatório, ó. Pronto, achamos todos os elementos necessários para montar o sistema, né? Nós só não temos A1, A2, A3. Então, está aqui, ó. Nós já temos todos esses somatórios. Só conferindo aqui, ó. Nós temos a 8, não está aqui, porque é o número de elementos. 36, que é somatório de x. Também aqui na primeira linha, na segunda equação, primeira linha, somatório de x ao quadrado, 204, igual ao somatório de y, 9,2. E aí, na segunda linha, temos o somatório, olha aqui,
somatório de x ao quadrado de novo. A terceira componente da segunda linha, 1296, é o somatório de x ao cubo. E aí, igual ao produto, somatório do produto de x e y, 50,5. E aí nós temos, finalizando, né, 204, que é o somatório de x ao quadrado, mais o somatório de x ao cubo, mais o somatório agora de x à quarta, 8.772. Pronto, nós temos aqui o sistema. E aí nós já vimos que a solução desse sistema está aqui, né, definida como esses valores, né? Achamos a A1, 0,4071 e aí sucessivamente. Para confirmar isso, nós também fizemos aqui, né, nós fizemos o cálculo usando as ferramentas do Excel mais ágeis, né, que é, primeiro, inserir o diagrama de dispersão. Aqui a gente percebe que os valores realmente, uma parábola, né, para valores positivos, né, uma curva parabólica pode atender. Aqui também a exponencial é interessante. Eu clico com o botão de esquerdo e agora com o direito e adicionar a linha de tendência e vou escolher aqui polinomial ordem 2, né, que é quadrática. Pedir a equação, pedir o R quadrado. O R quadrado é quem diz que está a qualidade do ajuste. Pronto, então aqui nós temos o valor que exatamente nós calculamos naquele sistema, né, o modelo que representa esse sistema, né? Aqui tem a ordem decrescente do grau do polinômio. E aqui tem o grau de determinação, 0,97. Eu fiz um ajuste aqui linear, deu 0,95. Vou fazer aqui para vocês verem se eu pedisse uma reta, no caso aqui, linear. Olha o que acontece. A reta já dá um ajuste menos preciso, né? Que a parábola, no caso, encaixa melhor. A reta é essa aqui de baixo, a parábola é essa aqui, que eu vou aumentar a fonte para a gente enxergar melhor. Então, essa aqui é a nossa parábola, ela que está indicada aqui como melhor ajuste. Lembrando que o método de mínimos quadrados é interessante para a gente fazer projeções, pegar valores acima ou abaixo, né, dos extremos, diferente dos interpoladores de Newton e de Lagrange, que nós utilizamos para interpolar valores entre esses dados. O caso dos mínimos quadrados, é possível fazer extrapolação. Bom, voltando aqui, nós temos as nossas referências e finalizamos assim a apresentação.